Boa noite a todos. Que alegria, né? Podermos estar de volta aqui à nossa casa, nas segundas-feiras, esse encontro marcado que nós temos com a doutrina, com esse ambiente tranquilo, sereno, esse ambiente espiritual que parece que reforma a nossa alma, não é? A gente respira tranquilo e a gente começa a sentir aquele prazer de chegar aquele dia, aquele momento, para a gente vir para a casa espírita. Então, que possamos mesmo sempre sentir esse prazer, essa alegria de estarmos juntos aqui na casa, buscando a mensagem do Evangelho, buscando a mensagem da doutrina espírita, através de cada segunda um irmão que aqui vem nos trazer a mensagem edificante, maravilhosa, que nos faz refletir a respeito da nossa vida também aqui na Terra. Sejam todos bem-vindos, que Jesus nos envolva mais uma vez. Nós vamos lembrar aqui um recado que domingo agora, próximo, em nossa casa, nós teremos aqui um curso de passe. Será a Celeste Antenori, irá ministrar esse curso aqui na casa, porque vocês sabem que em todas as casas, né, Marcos, está havendo a necessidade de passistas, e às vezes as pessoas querem trabalhar, mas também não fizeram um curso, não têm uma noção a respeito do trabalho do passe. Então, nós convidamos essa companheira para vir trazer para nós essas noções do passe, para aqueles que ainda não fizeram, para nos ajudar depois aqui na casa, ou nas outras casas espíritas também. Fizemos o convite, estendemos a todas as casas espíritas, para que possam vir aqui para casa, no domingo, das 9 às 11h30. Aqui na casa é um tempo curto, não é? E vai ser assim realmente uma alegria para aqueles que forem fazer o curso, para nós em recebê-los, e depois a gente poder aumentar, engrossar a fileira dos passistas, não é? E aí depois a gente vai pesquisando, vai entendendo bem a fundo o que é a beleza do trabalho do passe. E aí a gente quer trabalhar e não só receber. Então, nós queremos convidar, né, aqueles que ainda não fizeram e que gostariam de fazer, para depois vir. Ninguém será cobrado, viu, gente? Falar, eu vou fazer o curso, depois vão ficar me cobrando para fazer o passe. Não, não é isso. Mas nós vamos ter mais conhecimento. Então, ao final, nós estaremos lá na aguinha, lá no chá. Tem um caderninho, vou anotar o nome, não é? Para a gente ter uma noção também de quantas pessoas virão, porque há um intervalo. Nesse intervalo a gente toma um café, né, come um bolinho. Então nós também temos que ter uma noção das pessoas que vêm, ok? Mas olha, eu gostaria muito que domingo essa casa estivesse cheia assim para fazer o curso. Já imaginaram que beleza? Então estão todos convidados, né? Eu vou chamar aqui o nosso companheiro Alexandre, aproveitando a figura do Alexandre, que fica fora da cidade, e agora ele está aí alguns dias de férias, para fazer a prece para nós. É um companheiro aqui da casa, mas que teve que, por motivo de trabalho, se ausentar da cidade. E hoje ele está aqui nos visitando e vai fazer a prece. Então, Senhor, aproveitamos esse momento, nesse ambiente, nessa casa tão acolhedora. Vamos procurar aquietar nosso coração, a nossa mente. Vamos aproveitar toda essa energia que nós estamos recebendo desde o momento que nós entramos aqui dentro desta casa. Então, nessa sintonia, nesse ambiente cheio de energias positivas, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, para poder ouvir as palavras do Senhor, de Jesus, para que a gente possa sempre refletir aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente aprende, e a gente possa, na medida do possível, colocar esses ensinamentos em prática, para que a gente possa sempre evoluir, estar avançando
no nosso caminho, nessa jornada, durante essa encarnação. Então, realmente, com o coração cheio de alegria, nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui. E vamos manter essa concentração, essa sintonia, envolvendo o orador da noite, para que ele possa transmitir os seus ensinamentos, o que ele trouxe para a palestra de hoje. E depois, no decorrer, nós vamos manter a nossa sintonia também, para que a gente possa receber o passe amigo, para que a gente possa, depois, ao final, receber a água fluidificada e, assim, carregar toda essa energia, toda essa positividade para o nosso lar, para as pessoas que estão no nosso convívio, para que a gente possa irradiar essas energias que nós recebemos aqui a todos que estão à nossa volta. E para que a gente possa também começar uma semana boa, uma semana gratificante, e que a gente possa levar todos esses ensinamentos durante toda a semana. E estaremos aqui firmes e fortes para a semana seguinte, para poder sempre continuar nessa jornada. Que assim seja, Senhor. Então, nesta noite, nós temos a imensa alegria de receber aqui em nossa casa o Marcos. O Marcos Herédia já é um trabalhador da doutrina, não é? Eu sei que ele leva as palestras, a mensagem do Evangelho da doutrina a tantos lugares, a tantas casas, e hoje ele está aqui conosco. Ele tem as suas atividades no campo da doutrina ligados lá ao Pátria do Evangelho, a MEI, né? Então, deixou também lá hoje suas atividades, porque eu sei que lá tem todos os dias, né, Marcos? E uma casa grande, e hoje ele veio aqui atendendo ao convite, ao nosso convite, trazer para nós a mensagem desta noite. Então, vamos envolvê-lo, né, com muito carinho, aquele abraço mental, para que a gente possa receber esta mensagem ainda com mais profundidade. Boa noite a todos. Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Na certeza que hoje vamos reforçar essa paz, essa tranquilidade, ou então adquirir um pouquinho para depois, no nosso dia a dia, a gente poder seguir firme, persistente, com os ensinamentos, com a doutrina do Mestre Jesus, que nos fortalece para a gente seguir a nossa caminhada, que, como diz Chico, né, a vida nem sempre é uma lição fácil de se aprender, mas é uma lição que nós teremos todos que aprender. E que hoje nós possamos, com a alegria de estar de volta a essa casa, com esse envolvimento que foi lembrado, né, na inicial, que realmente nos envolva a todos, para que possamos aproveitar as reflexões que buscamos trazer nessa noite, apenas como um intermediário, porque me faço, como todos aqui, ainda alguém trabalhando si mesmo para conseguir se modificar, se melhorar, e esse acho que é o maior exemplo do verdadeiro espírita, né? Fazer os esforços para se modificar. Então trago aqui hoje as reflexões que criaturas que já estão num estado um pouquinho adiante, um pouquinho mais leve, deixaram para nós, nunca longe do Evangelho do Cristo, que é sempre nosso modelo e guia, como diz no Livro dos Espíritos, né, na questão, e assim também do seu Evangelho. Então eu agradeço aí a oportunidade da casa. Hoje nós buscamos trazer um tema que eu tenho certeza que vai ser do desejo, do agrado de todos. E nós vamos refletir um pouquinho sobre ele, com o auxílio de alguns irmãos da doutrina espírita, mas sempre enraizado no Evangelho de Jesus. Nós trazemos a fórmula da felicidade, contada nesse livro por Jamiro Mineirinho, que acho que alguns de vocês já conhecem, de fala gostosa, divertida, que nos envolve quando está dando suas palestras, também é escritor, trabalhador espírita. E na oportunidade ele teve uma experiência em uma das suas viagens,
aonde encontrou João Mineiro, um senhor de idade já avançada, em uma pequena casa espírita, numa cidadezinha de Minas Gerais. E desse encontro saiu essa obra. E dessa obra hoje a gente repassa algumas reflexões, como disse, embasadas no Evangelho, que é da onde vem a sua origem principal. Jamiro, quando teve esse encontro que não estava previsto no seu roteiro, mas que ocorreu, encontrando com João Mineiro lhe dá essa fórmula da felicidade. E assim como todos nós temos que fazer com as coisas boas, nós temos que compartilhar a felicidade, os aprendizados, isso sim nós temos que levar adiante, como pessoas pacificadoras do bem. Assim, João Mineiro conta a Jamiro, com a autorização do verdadeiro autor, que é Jerônimo Mendonça, e traz essa obra onde ele explica a fórmula da felicidade. E confesso que quando comprei a obra em uma visita que Jamiro fez à nossa casa, a Pátria do Evangelho, presenteei alguém e depois peguei a obra para ler. E aí a gente percebe sempre que serve muito mais para nós, né, quando a gente imagina que é para o outro, porque nós que temos que fazer a nossa transformação, né? Podemos auxiliar os outros, mas não transformá-los. E buscando o estudo, me chamou a atenção, gostei da maneira agradável e convido a vocês à leitura da obra, ou quem já leu vai se lembrar um pouquinho hoje nas colocações que vamos fazer. E confesso que, primeiramente, quando a gente pensa numa fórmula da felicidade, a gente já quer alguma coisa fácil. Se possível, se compre pronto, né? Vai na farmácia ali, compra uma fórmula e aí está resolvido. Assim é para o exercício físico, assim é para todos os nossos sonhos materiais ou morais. Mas assim funciona? Talvez, na bondade de Deus, através da medicina, por algum momento, por alguns instantes. Mas aqui, Jerônimo Mendonça trata da felicidade plena, da felicidade que nos dá a paz interior, a tranquilidade. E aí essa daí tem que ser conquistada, a fruto de muitos esforços. E é isso que nós vamos trazer hoje aqui. Conta-se João Mineiro para Jamiro, que veio colocar nessa obra, que Jerônimo inicia-se a palestrinha numa pequena casa espírita, contando essa fórmula da felicidade, fazendo uma simbologia, uma comparação, dizendo que a felicidade morava no 7º andar de um edifício, mas que para alcançar essa felicidade, era necessário que todos nós passássemos andar por andar. Era uma caminhada, uma subida, uma escalada, assim como nossa escalada evolutiva, de degrau em degrau, de passo em passo, de boa ação em boa ação. Inicia-se Jerônimo dizendo que no primeiro andar nós encontraríamos a fraternidade. Fraternidade, a maior vontade que Deus, quando nos criou, se fez nós, filhos de Deus, nos traz Jesus como nosso irmão maior, modelo e guia. É porque queria que nós todos nos víssemos como irmãos. Ser fraterno, e a fraternidade começa no amor na família, dentro do núcleo familiar. E segundo Jerônimo, precisamos trabalhar esse primeiro andar para encontrar a felicidade. E acho que para mim e para uma grande maioria, é dentro do núcleo familiar que talvez nós encontramos as primeiras dificuldades de ser fraterno, de amar o nosso irmão, de aprender a entender, compreender as diferenças que existem em cada um de nós. Mas a doutrina espírita, que traz a verdade, que nos esclarece, já nos dá a consciência de saber que estamos no lugar certo, com as pessoas certas, no momento exato, com as oportunidades melhores, dentro do máximo do preparo reencarnatório, para aproveitar e evoluir, e seguir adiante. Mas a fraternidade que convida Jerônimo era para com os nossos irmãos, para com todos, não só na família, inicia-se na família. E o questionamento já inicia aí, né? Estamos sendo fraternos? Quando olhamos para os nossos irmãos de caminhada, muitos deles nos equívocos graves até, ou menores,
olhamos fraternalmente, olhando e identificando, ela é minha irmã, ele é meu irmão. Nós paramos para pensar sobre isso? Ou vivemos nessa correria e talvez até dentro da nossa própria casa temos a dificuldade de ter esse sentimento? Às vezes nos vem assim, eu devo ser adotado, porque eu não pareço com ninguém aqui, todo mundo pensa diferente de mim. Não é assim que às vezes olhamos para aqueles que vivem na nossa família, enxergando diferenças e não oportunidades? Mas segue ele nos orientando e dizendo, aquele que é calmo e pacífico não agride o próximo, respeita o direito dos outros e sabe dos seus deveres. Uma pausinha apenas para esclarecer. Agora nós vamos fazer um atalho. Para quem não leu a obra, eu só descobri no final, nas últimas páginas, da onde é o embasamento evangélico, da parte do evangelho que Jerônimo tirou. E aí eu vou adiantar. Vou contar o fim do livro, ó. Das bem-aventuranças, do Sermão do Monte, aonde com toda a sua grandeza é o nosso manual de conduta moral. Diz Gandhi que se perdesse todas as obras sacras, tudo que já foi escrito e dito, mas se restasse o Sermão do Monte, nada seria perdido, tamanha sua importância. E confesso mais uma vez que comecei a estar mais atento agora àquela beleza de quando é pronunciado o Sermão do Monte nas bem-aventuranças. E traz para nós cada andar relacionado a uma bem-aventurança. Então ele traz nesse aqui, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque possuirão a terra. Dessa bem-aventurança, ele fez uma relação com a fraternidade, porque nós vamos herdar a terra para viver como os irmãos. E aí nós temos a informação do planeta em transformação para um mundo melhor. E nós queremos herdar esse mundo melhor. E como está o nosso comportamento com os nossos irmãos para poder ter o passaporte para um mundo de regeneração. Inicia-se num primeiro andar e eu já encontro várias dificuldades, com o mesmo querendo fazer o certo, assim como diz Paulo de Tarso, né? Aquilo que eu quero fazer eu ainda não consigo, mas o que eu não quero vem no automático. E a gente tem que trabalhar a fraternidade segundo Jerônimo, e coloca ele no primeiro andar dizendo que era mais fácil. E aí eu já comecei a ter dificuldade. Falar em felicidade, vamos citar o Livro dos Espíritos, na questão 922, quando Kardec questiona os espíritos, sabendo que a felicidade é pessoal de cada um, que me faz feliz pode não fazer ela feliz, e assim por consequência, ele questiona se existe uma medida que serviria a todos nós. E os espíritos respondem, para a vida material a posse do necessário. E aí, mais uma vez, a gente já entra nas dificuldades de saber o limite desse necessário. Mas Kardec, muito bom, no 715, questão 715, questiona se é possível nós sabermos o limite desse necessário. E aí eu acredito que a maioria aqui vai se encaixar comigo na resposta. Ele diz assim, o sábio sabe por intuição. Na hora eu já percebi que eu estou bem distante de saber alguma coisa, né, de ter sabedoria. E o restante, a custas das suas experiências. Diz nessa obra que ainda precisamos ter para saber que não necessitamos ter. Precisamos ser ricos para saber que não precisávamos ser ricos para encontrar a felicidade. Que a felicidade está nos lugares mais singelos e simples e ao alcance de todos, embasado no Evangelho de Jesus. Uma outra confusão, vamos dizer, que fazemos é quando confundimos o manso, o pacífico, o calmo, com alguém fraco, covarde. O mundo acha que o manso é covarde, vacilante, fraco, mas a mansidão não é fraqueza, e sim força tornada gentil. Palavras de Jerônimo. E é bem isso, né? Hoje a gente ainda está no bateu, levou.
Como é que podemos olhar para o nosso irmão que de repente está desequilibrado por algum motivo, não sabemos o que ocorreu e não temos às vezes a compreensão com esse momento. E se nós tivermos e formos bonzinhos, os outros julgam que é fraqueza. Ou nós estamos julgando que é fraqueza. E Jerônimo diz que é força tornada gentil. Nosso objetivo, nos tornar gentil, utilizar da gentileza para encontrar a felicidade. Seguimos adiante, nós vamos para o segundo andar. E no segundo andar ele nos convida a observar, a trabalhar a compaixão. E parece que a cada andar vai ficando um pouquinho mais difícil, né? E ele nos diz: somente quem não carrega impurezas no coração é capaz de compadecer do próximo. Então vamos lá, primeiro andar, olhar todos como os irmãos. Segundo andar, ser tocado de compaixão, assim como fez o bom samaritano quando encontrou o homem caído. Foi tocado de compaixão e fez o que era possível. Assim nós temos que olhar para o nosso irmão no erro, na queda, tocar o nosso coração e fazer aquilo que é possível. Os tempos são outros, mas sempre nos tem a oportunidade de auxiliar de alguma forma. Se não descer para socorrer, mas que use então o telefone e chame o auxílio de uma polícia, de um corpo de bombeiro, de um SAMU, quando encontrarmos as pessoas caídas. Ou, nos outros exemplos, que nós tenhamos a paciência de ouvir, de emprestar o ouvido, de exercitar o bem, que é o caminho para a felicidade. Traz o terceiro andar e nos traz desprendimento. Agora ficou fácil. Ninguém aqui é apegado a nada, não é verdade? Não é apegado à família, não é apegado aos bens materiais, aos móveis em casa, que se tirar do lugar, minha mulher já fica brava. Não pode entrar com o pé sujo no tapete. Não é assim? Nós ainda somos muito apegados às coisas materiais e nós precisamos trabalhar esse apego. E diz Jerônimo: para doar é preciso ter misericórdia por aquele que sofre. Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Aí diz assim, Jesus: deixa aqui a tua oferenda e vai se reconciliar com os seus primeiro. Convite a que nós perdoemos os nossos irmãos, se nós queremos o perdão. E nós queremos, porque ainda somos muito pequenos, muito pecadores, ainda estamos nos equívocos, nos erros, nas quedas, e vamos necessitar dessa misericórdia divina. E aí Jerônimo diz: faça o mesmo para com seu irmão. Trabalhe essa compreensão, esse perdão. Então, quando se fala de desprendimento, principalmente é o ato de perdoar. Principalmente o ato de perdoar. E parece que essa fórmula da felicidade, assim como para mim, quando fui descobrindo ela, para vocês não está fazendo ninguém feliz aqui. Está todo mundo meio triste, meio sério. Está achando difícil a fórmula, gente? Tá, né? Acho que eu vou mudar de tema. Dá tempo ainda, aí anima um pouquinho o pessoal. Ou vocês vão querer que mude de tema, ou vamos esperar até ver que está no 7º andar? Vamos esperar, né? Diz que a curiosidade é difícil, né, de controlar. E é assim mesmo. Mas brincadeiras à parte, é a forma da felicidade plena. Quando Jerônimo nos traz essa fórmula, ele não está dizendo da felicidade que nos é possível aproveitar e que devemos aproveitar em todos os momentos, em todos os lugares. Está falando da felicidade plena. Porque em todos esses andares, nós temos que fazer o nosso máximo para ser feliz agora. Não é como um objetivo, o 7º andar, e sim ser feliz durante essa caminhada. Porque oportunidades não nos faltam também. Né? Como diz Chico, as coisas boas passam, as ruins também, né? Isso passa.
mas nós temos que aproveitar as coisas boas. Então vamos olhar para essa forma apenas como uma lembrança do Evangelho, das bem-aventuranças, algo que nos toque a refletir sobre esses andares, na analogia utilizada por Jerônimo, para que a gente realmente no dia a dia procure ser um pouquinho mais fraterno, mais misericordioso, mais desprendido de certas situações, e assim por seguinte. Lógico que nós não vamos dominar todas essas virtudes, porque são 7 virtudes, mas nós temos que dar o primeiro passo, nós temos que iniciar e aproveitar esse momento. Então é nesse intuito, não preocupem se não vão conseguir a felicidade pela forma plena, porque ainda não é possível a nós pela nossa pequenez, como diz Haroldo, né? Nós choramos a nossa pequenez, porque é o reconhecimento que ainda estamos no erro, nas más escolhas, na dificuldade. Paulo de Tarso nos fala isso, quando ele diz que ele queria fazer e não conseguia, e o que não queria fazia. Assim somos nós, mas o importante é ter na mente as dicas dos nossos irmãos maiores. E aqui Jerônimo pode falar com conhecimento de causa, porque quem não conhece ou não conheceu ou não sabe sobre Jerônimo Mendonça, ele foi um trabalhador espírita, ficou acamado em uma maca por mais de 30 anos, fazendo palestras, rodando as casas espíritas. Antes dos 18 anos tinha saúde plena do corpo físico, e depois continuou, mas com a mente, né? Criou 3 casas espíritas, cuidava de crianças, cantava. Isso lá em 1992, ele gravou 2 LP ou 3, se eu não me engano. Então, sempre atuante. E dizia que aonde ele estava, quando estivesse aqui, envolvia a todos em alegria. Uma criatura que, quando questionado o que seria felicidade para ele, disse: poder me virar de lado. Porque ele tinha que ficar só numa posição. Daí a medida da felicidade de cada um é diferente. Mas uma criatura que era feliz mesmo assim, com as dificuldades. Então conheçam a biografia dele, que vale a pena. É um trabalhador que nos estimula a fazer mais. Porque diz na própria obra, que quem faz o que pode, não fica devendo. E quando eu li essa frase, ela ficou na minha cabeça e não sai mais. Porque eu tenho consciência que eu estou devendo, que eu não estou fazendo tudo o que posso. Às vezes a gente encontra as desculpas da correria do dia a dia, do trabalho, de tantas outras coisas, e não realiza aquilo que está possível a nós, que nós combinamos na preparação reencarnatória, e perdemos a oportunidade. Assim como o convite para domingo, né? Vim estudar sobre o passe tão importante, mesmo que não vá trabalhar como passista, mas para a gente receber. É importante a gente ter o conhecimento, porque o conhecimento nos liberta. A assimilação do passe, depois de fazer o curso de passe, pode ter certeza que ela é melhor. Então, mesmo que não tiver tempo, não tiver no momento preparado para trabalhar, e cada um tem o seu momento, ninguém vem aqui cobrar ninguém, como foi dito. Mas é importante, até para usufruir do benefício do passe. E aí nós vamos para o 4º andar, então, que nos convida a observar a verdade. Mas a verdade do Cristo, não a nossa. A verdade que liberta. E ferramenta melhor para isso do que o Espiritismo não tem. Porque nós encontramos todas as respostas para tudo que desejamos saber. E conhece a verdade vos libertará. O conhecimento é a chave que nos tirará da ignorância. Então não tem outro caminho, nós temos que buscar. Tenho certeza que a casa tem os estudos, nós podemos fazer os empenhos, né, um esforcinho, e vir para esse estudo. Na nossa casa, como foi dito, nós temos realmente atividades todos os dias, e vários cursos. Então se não consegue às vezes o dia de encaixar com o curso daqui, fica o convite. Posso, né, convidar, né? Não estou querendo arrebanhar para lá, não. É apenas um convite para dar a oportunidade, porque é tão importante essa oportunidade. E Jerônimo nos diz assim: quem procura é porque deseja saber, e somente a verdade é justa, e a verdade é repleta de amor. Aqui mesmo nessa obra ele diz assim: não existe verdade sem amor,
E não existe amor sem verdade. Chico diz assim: a vida é mais importante do que a verdade. Citação mesmo nessa obra também. Por que a vida é mais importante que a verdade? Porque a verdade tem o seu momento de ser colocada. E talvez a gente quer impor a verdade, vai magoar, vai ferir. A pessoa não está preparada para essa verdade. Então é melhor você guardar ela, que mais adiante essa verdade virá. Como é oportunidade a todos nós, independente das escolhas que hoje fazemos, nos será dada a oportunidade de conhecer a verdade. Então Chico diz assim: para que usar da verdade para magoar? Então é mais importante a vida. Respeite, aceite. Não é contradição, é um complemento, né, de sabedoria. Porque às vezes nós usamos a nossa verdade para impor algo, ou para querer convencer alguém, aonde muitas vezes nós não conseguimos nem nos convencer. Então cuidado com a verdade que magoa. Se for assim, nós não devemos falar ela no momento, espere o momento certo. Quinto andar, mais uma vez, Jerônimo nos convida a olhar para o perdão. Tamanha a importância do perdão. E o perdão, ele encaixa em 2 pontos. O de perdoar alguém e o de nos perdoar. Porque eu penso que nós, acho que somos o que mais necessitamos desse perdão. Porque a gente se empenha para fazer, tenta vir, tenta não faltar, tenta ir para um trabalho, tenta estudar um pouco mais, fazer a leitura de uma obra ou mais. E às vezes não conseguimos. E temos que entender a nossa pequenez, aceitar a situação, mas sempre recomeçar. Diz nessa obra, Jerônimo diz assim: nós não precisamos ser um modelo perfeito nesse molde que ele convida. O que nós precisamos é colocar boa vontade. E diz também que o maior entrave da evolução é não querer se melhorar. E se hoje estamos aqui é porque nós queremos nos melhorar. Cada um ao seu limite, cada um ao seu tempo, cada um com a sua condição. Mas nós queremos se melhorar, por isso estamos aqui nessa casa de luz que nos acolhe. Então temos que persistir nesse caminho do bem. Como alcançar a paz sem perdão? Quando perdoamos, a harmonia volta ao coração de todos. E se antes havia choro de ódio, com o perdão haverá o pranto da alegria. Tenho certeza que a maioria teve exemplos assim, vivendo no seu dia a dia, com amigos ou na família. Quando a gente comete algo impensado, ou outra pessoa, e a gente consegue depois se reconciliar, como pede Jesus, reconcilie-se com os seus. Não é uma alegria? Não é um banho de alegria, não é um choro, mas de alegria dessa vez. É tão gostoso, né? Dar um abraço, entender que se equivocou, ter esse coração aberto para isso. Tamanho é a importância do perdão. De Jerônimo nessa obra que não perdoar é sofrer 2 vezes. Uma porque se sentiu magoado, ofendido por algo. E outra porque carrega essa mágoa dentro de si e fica sofrendo. Vai sofrer 2 vezes. Também é dito em outras obras, já li também, que não perdoar é tomar o veneno esperando que o outro morra. Então é um convite para que nós possamos refletir aquilo que está ao nosso alcance fazer. Percebe-se que tudo que Jerônimo convida é para olhar para dentro de si. E quando olhar para fora, olhar com um olhar de fraterno, de compaixão, de desprendimento, de perdão, de verdade do Cristo que liberta, do Espiritismo que esclarece a nossa consciência. E não a nossa verdade. E aí a gente vai, não tinha como ser diferente, né? Precisa ter fé também, porque senão como é que consegue, né? Fé resume-se em confiança. Confiar num futuro. Confiar em Deus. E as bem-aventuranças que Jesus nos convida a isso. Confiar num futuro é uma promessa para a vida futura. Naquela época que foi dito isso, bem-aventurados os que sofrem, os que choram, porque serão consolados. Será que estava dizendo para o imediato, para hoje, para agora? Nós queremos que seja assim, né? Que a cura, que as soluções sejam imediatas. Mas não é assim, nós precisamos ter fé para confiar
que estamos no caminho certo. E é certo que a doutrina espírita nos esclarece para isso. Nós temos que persistir nesse caminho do bem, como única alternativa de encontrar a felicidade plena. Ela ainda possível aqui terrena, em todos os momentos. Jerônimo diz assim numa certa parte: não troque o lixo pelo luxo. E o que ele quis dizer com lixo? As coisas materiais, as posses, aqueles desejos, aquele necessário que para nós é supérfluo, esse é o lixo. Pelo luxo da nossa família, da oportunidade que essa casa nos dá de hoje estar aqui, de uma boa leitura, de uma boa música, de trabalhar no bem, esse é o luxo. Só que nós não entendemos assim, né? Nós entendemos o luxo de outra forma, mas Jerônimo, na sua sabedoria de trabalhador e alguém que viveu o que fala, diferente de mim que apenas repasso o que coletei de informações e ainda luto nesse mesmo caminho, ele tem conhecimento de causa e foi feliz em sua vida. Levou felicidade às pessoas e bons exemplos. Então pode falar com conhecimento de causa. É muito mais pesado, né? Aquele que tem fé chora sem revolta e sem ódio. A fé o acalma e lhe dá confiança para esperar o amanhã. Nós temos que confiar no amanhã e esperar o amanhã. A maioria dos nossos sofrimentos, sofremos eles e eles não se tornam realidade. Nós não temos a paciência de esperar, não temos a fé, né? Não é nem a paciência, a confiança de esperar que o tempo resolve a maioria dos males. Lógico que nós precisamos pôr a nossa parte de ação nisso daí. E estamos chegando já próximo, né? Mas aqui na fé ele traz assim: bem-aventurados os pacificadores. Por quê? Porque serão chamados de filhos de Deus. Quem é o nosso exemplo de ser chamado de filho de Deus? É Jesus, né? Nosso maior exemplo de pacificador. Quando aqui esteve, exemplificando passo a passo tudo isso, você não viu sair nada de ruim de Jesus. E o verdadeiro pacificador, diz nessa obra, é aquele que o mal chega nele e para. Não segue adiante. O mal vai chegar aos nossos ouvidos, à nossa visão, à nossa volta. Mas ele para, eu não dou seguimento a ele. Esse é o pacificador. Ele só leva coisas boas adiante. Por isso foi dito, compartilhar a felicidade, esse é o nosso objetivo, as coisas boas. Assim procuro fazer hoje. Essa obra nos traz algumas reflexões, o Evangelho nos traz algumas reflexões interessantes, né? As bem-aventuranças, tamanha importância dela, nos traz material para muito estudo e reflexão. Para se ter uma ideia da importância dela, no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente segue, deve seguir, estuda nas casas, ele é composto de 28 capítulos. O 28º é só de prece. Dos 27 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, as bem-aventuranças são citadas em 14 deles diretamente. E nos outros indiretamente. Então está totalmente presente no Evangelho as bem-aventuranças. Quando a gente vai estudando por parte, talvez a gente não monta esse quebra-cabeça. Mas é interessante a gente olhar com mais carinho para as bem-aventuranças como o nosso manual de conduta moral. E agora vai chegar a última, eu vou deixar alguém me ajudar aí. Que será que está no 7º andar de Jerônimo Mendonça? Já citamos fraternidade, vamos lá? Compaixão, desprendimento, verdade, fé, perdão. E agora? Deve ser difícil, né? É difícil dizer ele que está embutido em todas as outras. Por isso que eu digo que é a caminhada. Todos os andares nós vamos encontrar o exercício dessa virtude maior, que é a humildade. Não dá para ter amor sem humildade, então quem respondeu amor está certo. E Jesus nos convida, com certeza, a amar como o maior exemplo. Quando diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, como seu maior mandamento, inclui-se tudo que citamos hoje.
Amar ao próximo é olhar para ele de forma fraterna como irmão. É tocar de compaixão sem julgamento, sem preconceitos. É se desprender e compreender através do perdão. É usar da verdade do Cristo para observar esse fato, fazer o máximo que for possível por mim. É usar da fé e da confiança que mesmo esse irmão no equívoco um dia se tornará um espírito puro, perfeito. Olha a bondade divina e olha a nossa. Esse não tem jeito. Isso é caso perdido. É assim que a gente faz? Agora Deus diz o contrário, Jesus nos convida ao contrário. Então vamos observar um pouquinho do que ele nos ensina, né? Então traz lá, pobres de espíritos são os humildes, aqueles que reconhecem suas fragilidades e jamais exibem suas virtudes. Na questão do Consolador 313, livro Consolador, diz assim, o mestre referia-se às almas simples e singelas, despidas do espírito de ambição e egoísmo, os dois males da humanidade. E aí Jesus diz assim, vide de mim que sou simples de coração, humilde de coração. Então ele convida a olhar para o exemplo dele, para trabalhar essa humildade dentro de nós. E conta-se que na obra que é impossível que a gente exerça qualquer uma das outras virtudes citadas nos andares abaixo, sem a humildade. Porque senão não vai ser a virtude. O perdão sem humildade não é perdão. Pelo contrário, né? Soberba é humilhação. Eu te perdoo pelo que você fez. Mas deixa que a lei da ação e reação vai dar um jeito nisso. Isso é perdoar? Né? Você vai achar o seu lá para frente. Isso não é perdoar. Perdoar de coração. Né? É isso que convida, é isso que nos convida Jerônimo aqui. Então ele diz que a humildade está em todos esses andares. Está junto com a fé, está junto com o desprendimento, está junto com a misericórdia. Precisamos ser humildes para poder ser tocado de misericórdia e fazer algo pelo próximo, independente de quem seja esse próximo. O bom samaritano não sabia com quem ele estava lidando, se era alguém do povo dele ou se era algum inimigo do povo no momento. Não julgou, foi lá e fez. Assim é o convite que Jerônimo nos faz. Encerro da mesma forma que encerra-se essa obra no finalzinho. Aproveitar a calmaria, mas aprender com a tempestade. Sorrir com as vitórias e aceitar as derrotas sem revolta. Sentir gratidão pela mão que ampara, mas estender e perdoar o que ofende. Não perder a oportunidade de ser feliz em momento algum. Orientação de Jerônimo, em momento algum percamos a oportunidade de ser feliz, porque a felicidade está nesse caminho, nesse trajeto, e não no objetivo do sétimo andar, como na simbologia da fórmula que ele traz, porque esse ainda está um pouquinho distante para nós, temos que caminhar muito, mas nessa caminhada é possível ser feliz, que nós possamos observar isso, né? Pois aprender é tão bom quanto sentir prazer. Olha o convite para o estudo da casa aí, ó. Os felizes são os que aprendem com as dificuldades. Os infelizes são os que se revoltam com elas e se julgam vítimas do destino. Todos nós sabemos que não somos vítimas do destino, e sim senhores e senhoras do nosso destino. Aí vale a lei da ação e reação. Aquilo que nós plantamos, é certo que colheremos. Assim que hoje colhemos nossos plantios de uma vida passada ou desta mesmo nas nossas escolhas. Finalmente, a felicidade não é o que as pessoas têm, e sim o que elas são. Não é o que carregamos durante a viagem da vida, e sim como nos sentimos durante essa viagem. Não é pensar no quanto vai ganhar em cada situação, mas o quanto irá aprender. Estamos aqui numa escola da vida, com a oportunidade do aprendizado. E na questão 922, a parte final nos convida a refletir que para a vida material é aposto necessário. Já um entrave se não tivermos o conhecimento para poder nos libertar. E para a vida moral, é a consciência tranquila. Eu estou fazendo o que eu posso. E a fé no futuro.
que nós possamos ter essa fé. Que Jesus nos abençoe. Então, nosso muito obrigado ao Marcos pela mensagem. Esse livro é realmente maravilhoso, né? Muitos de nós aqui já adquirimos este livro, A Fórmula da Felicidade, quando o Jamiro esteve, né, por aqui, e vale a pena realmente. Pena que o tempo é pouco, né, para que o Marcos pudesse expor o livro inteiro, que é maravilhoso e a gente não cansa de ouvir. Então, muito obrigada pela mensagem tão consoladora, né, que nos traz tanto conforto, assim, às nossas almas e esclarecimentos. Nós vamos agora convidar os passistas para tomarem os seus lugares, para que a gente possa dar início ao trabalho do passe. E o Marcos permanecerá ainda um tanto mais conosco para fazer a prece final após o passe.